bom, conheço você desde da minha infância e adolescência, e as minhas lembranças é quando você era o presbítero ali da primeira IPI, depois iniciou com a gente a plantação da Shalom, e nesse meio tempo, depois de muitos anos, hoje eu reencontro você como um pastor presbiteriano. Então, de forma assim resumida, como é que você descobriu o seu chamado e a sua paixão pela área de missões? Ô, Daniel, você está falando assim, estou lembrando mesmo. Falei, gente, como que eu estou velho, né? Gente, como que eu estou velho, né? E olha, filho, foram momentos muito especiais que nós tivemos lá na convivência, na igreja. Sim. E o chamado, assim, eu vejo que foi assim, provavelmente muito na minha adolescência, 14, 15 anos, né? Onde houve uma conversão do meu coração ao Senhor Jesus, né? Eu fui convertido por Ele, né? E foi assim, o momento que eu começava a fazer o seguinte, eu pegava folhetos, distribuía, carimbava folhetos, no tempo de folheto ainda, carimbava folhetos, entregava nas praças, né? No cemitério, muito assim, tinha 2 presbíteros que andavam com a gente também, que a gente entregava. Começou assim, muito assim, sutil. E aí, no momento que a gente foi desenvolvendo a fé, foi crescendo a fé, e nesse ponto que a gente participou da Shalom, depois a gente começou a pastorear algumas igrejas, na IPI, uma IPI que eu pastoreei, chamada IPI Betel, né, foi ali que o chamado ali foi despertado mesmo. Foi uma moça chamada Melissa, que trabalha com questão missionária, tudo, e eu nunca tinha saído do país. E ela falou assim, pastor, vamos fazer uma viagem para a Bolívia. Nossa, e quando a gente foi para a Bolívia, assim, né, fomos em 13 pastores, assim, e conheci a realidade, né, de uma igreja assim, pobre, sofredora, tudo. E a paixão de missão começou a vir aí. Começou a falar assim, nossa, tem que fazer algumas coisas. Aí a nossa igreja começou a sustentar 9 missionários em vários países, né, igreja pequena, mas sustentar vários missionários. E aí, filho, foi assim, sem parar, né? Foi assim, sem parar, direto mesmo. A gente falou, nossa, o nosso trabalho é apoiar, é mobilizar, é estar conhecendo a realidade dos missionários. Então foi muito assim, um processo lá de adolescente, já entregando um pouquinho de folhetos ali, mas de maneira tímida, mas de maneira efetiva quando eu estava pastoreando a IPI Betel, que a paixão por missão se acentuou muito. Legal. Considerando que o presbítero também é um pastor, já são quantos anos de ministério aí? Foi 2012, não, acho que faz uns 12, 15 anos. 15 anos. Não faz muito não, assim, pensando assim, uns 15 anos. É que a gente sempre foi muito liderança na área de jovens, na área diaconal, tal. O presbiterato foi assim, um mandato só, depois o pastorado que foi mais. Então, uns 15 anos, assim, mais ou menos. Legal. E aí você iniciou o seu envolvimento com o portal Portas Abertas. Como é que você iniciou esse movimento de participar do Portas Abertas e como isso mudou também o seu conceito e a sua percepção quando você passou a conhecer um pouco mais da realidade de uma igreja que sofre, que é perseguida, que está, assim, de certa forma, bem distante, né, da nossa realidade. Isso assim aconteceu quando eu estava na IPI Betel, pastoreando, e aí um grupo de missionários reunia na minha casa. E era coisa engraçada, Daniel, que era assim, eles chegavam assim, pastor, a gente está sem pastoreio, a gente está sem cuidado, o senhor não quer nos ajudar? Porque o senhor é pastor, o senhor é psicólogo também, né? Que é a minha formação também. Então, o senhor não quer nos ajudar também nisso? Falei, claro, podem vir, venham para casa. Só que uma coisa engraçada é o seguinte, eu nunca tinha saído do país, depois que eu fui para a Bolívia, né? E aí eles começaram a vir e falar, olha, eu vim da Índia, olha, eu vim assim, né, de Moçambique, estou indo para tal lugar. Falei, gente, eu vou para Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos. Eu conheço essa realidade aqui, vocês estão falando uma coisa que eu não conheço, né? Aí um casal que falou assim, pastor, nós amamos a Coreia do Norte. Falei, agora você está falando uma coisa assim, nós fomos fazer uma viagem para a China, pelo Portas Abertas. Falei, Portas Abertas, o que é isso? É uma organização cristã que trabalha com a igreja perseguida, só que a gente não consegue entrar na Coreia, mas entrar na China. Vamos para a China? Aí falei para a igreja Betel, que estava pastoreando, falei, irmãos, eu tenho aí um movimento para eu, né, conhecer o Ministério Portas Abertas e uma viagem para a China. Vamos orar sobre isso. A igreja orou, abençoou.
E foi na China, foi meu primeiro contato que tive com portas abertas. Porque uma das condições para você ser correspondente é você fazer uma viagem de curta duração com alguém da liderança, para eles olharem você, acompanhar, ver como é que é o seu testemunho, ver como é que, como é que você se porta, né? Então, assim, aí foi a partir daí que eu, conhecendo a China um pouco, né? Foi pouco tempo, mas entrando ali para cumprir um protocolo de portas abertas, e foi aí que, assim, isso me, assim, impactou demais. Especialmente, assim, foi uma experiência, vou contar rápido aqui, um dos irmãos lá, ele falou assim, no Brasil vocês... são livres, né? Nossa, sim, tinha sempre um intérprete traduzindo em mandarim para a gente. Sim, mas assim, a gente ficou sabendo por aqui que vocês assim têm a palavra de Deus em várias versões, né? Para criança, para adulto, para jovens, adolescentes, tal. E aqui a palavra de Deus não pode entrar aqui. Né? Mas nós estamos sabendo que vocês assim parece que não têm muito zelo em ler a palavra, tal. Nós ficamos quietos, não falamos nada. Aí ele continuou falando. Sabe que oração para a gente aqui é a nossa sustentação. A gente precisa orar aqui desesperadamente pela presença de Deus aqui. E lá no Brasil, a gente está assim, sabendo por algumas informações que a gente recebe que parece que o povo lá não ora muito, não vai em reunião de oração. Aí a gente começou a chocar umas lágrimas, começou assim, né? Aí ele falou, pois é, então, aqui a igreja não pode se reunir, não tem uma igreja livre que você se reúne aqui, né? A não ser a igreja do Estado, que é ser permitida e tal. Mas uma igreja livre não tem aqui. E a gente fica sabendo que parece que os irmãos não vão na reunião, não participam. Aí a gente chorou assim, copiosamente, eu falei chorando. Aí ele falou, sabe por que vocês vieram aqui? Nós assim, olha, estamos trazendo literatura para vocês, porque a gente foi levar lá a literatura, a Bíblia, né? Viemos aqui para encorajar vocês. Somos muito gratos a vocês por isso, pelo risco que vocês estão passando, pelo risco que vocês estão correndo. Mas agora a gente está sabendo por que vocês vieram aqui. É para nós da China orarmos pela igreja brasileira, para que eles leiam mais a palavra, para que eles orem mais, para que eles tenham mais comunhão na comunidade. Isso quebrou a gente, Daniel, quebrou a gente assim, tal. Então você impactou muito assim essa viagem, né? Muito. É bonito, né? Uma igreja que está sofrendo e sendo perseguida está se lembrando de uma igreja do outro lado do mundo que talvez esteja sendo negligente com práticas espirituais que deveriam ser constantes em nossa vida, né? E isso, assim, de alguma maneira, Daniel, assim, mexe com a gente, porque você fala assim, meu Deus, assim... E quando eles falaram isso, e eu conheci um pouco dessa realidade... Eu tenho certeza, Dani, mas certeza absoluta que 24 horas por dia eles colocam o Brasil em oração, sabe? Legal. Porque assim, é uma aliança que eles têm que levar muito a sério, essa questão da oração, sabe? Do comprometimento. Então, assim, nós saímos assim, né? Pensando em dar alguma coisa, no fim a gente é que traz, né? A gente que traz as lições, né? A gente é que traz. Você sabe que em 2010 eu estive na China. Eu fui a trabalho lá, fiquei 2 meses lá. Que bom. E sabendo já da realidade da China, você vai com uma série de receios, né? E num dado momento lá, eu tive que fazer entrevistas com quase 50 pessoas. Para entrevistar de inglês, para a pessoa começar a trabalhar na empresa. E em um dado momento eu comecei a questionar essas pessoas se elas conheciam alguma igreja na cidade, né? Para poder ver tudo. E alguns deles ficavam assim muito desconcertados, né? Assim, não tem. Olha. Então assim, o cara fala assim, tem um que respondeu assim, se tiver não é aqui. Você não está enganado não, outro lugar, hein? Olha. Então assim, quando eu entrava nesse assunto política e religião, eles sempre ficavam muito desconfortados. A gente estava numa mesa de almoçando com eles uma vez e alguém da nossa equipe soltou um comentário político, levantou todo mundo da mesa, foi embora. Mesmo? Meu Deus, olha. Então, assim, é uma realidade muito diferente. De medo, né? É um medo, assim. E eles já são bem formatados nesse regime. Então, assim, você conversa com eles, estou falando do povo em geral, né? Que não é o povo cristão. A maioria deles fala assim, não, tem que ser nesse regime mesmo, porque não dá para controlar 2 bilhões de pessoas, então tem que ser assim mesmo, entendeu? Então eles não têm assim um senso crítico igual a gente começa a ter aqui, né? E
eu tive a oportunidade de falar para uma pessoa de Jesus lá, assim. Porque nessa relação, eu sempre levantava, então cumprimentava e dava um abraço. E um deles começou a chorar na minha frente. E falou assim para mim, eu nunca recebi um abraço. Puxa. Uau, olha. Né? E eu virei para ele e falei assim, eu tenho alguém que pode te abraçar todo dia, que é Jesus. Né? E sim, foi a única palavra que eu consegui trocar com ele, né? Mas assim, o choro dele me impactou muito. Essa é uma nação muito carente de amor. Sim. Né? E constantemente, às vezes, quando eu lembro deles, assim, algumas lembranças, eu oro por eles e falo, Senhor, que o Senhor possa fazer algo novo naquela nação, né? É um povo muito especial. É um povo. E outra, continuando o que você mencionou, né? Veio uma vez um pastor chinês, ele trabalhava em Hong Kong, chamava Benjamin Wong. E ele veio na nossa igreja aqui e ele falou assim, não ore para acabar a perseguição na China e nos países perseguidos. Tudo bem, por quê? Porque senão eles vão ficar igual vocês. Meu Deus! Não, e essa oração que você está falando faz muito sentido. Porque lá mesmo, em país perseguido, eles falam assim, não orem, essa oração mesmo. Não queremos ficar livre da tribulação. O que a gente quer é permanecer firmes. Orem para que a gente não negue a Jesus na hora que a coisa acontecer. Então, é bem isso mesmo. Faz todo sentido. Quer dizer, olha como que a cabeça deles, né?